de sábado, o tempo está um pouco frio, mas tá gostoso. Eu espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. E lembre-se que no meio de notícias ruins tem sempre uma notícia boa, porque Deus é bom. E o bem sempre irá vencer o mal, certo? O mal não vai prevalecer. O mal tem tempo para começar e hora para terminar. Tá bom? Então sempre haverá boas notícias de Deus para o homem. Mas não é sobre isso que eu vou falar, não. O que eu quero falar hoje é ateísmo, sabedoria de Deus. Tudo que Deus, olha, o que Deus tem feito eu entender na palavra, hoje quando eu leio a palavra de Deus, eu não enxergo mais o homem, os feitos dos homens, o que ele, a maldade dele, a hipocrisia. Não, hoje quando eu leio a Bíblia, Deus me revela o propósito dele, o propósito de Deus. Tanto que quando eu leio o Antigo Testamento, antigamente quando eu li o Antigo Testamento, eu ficava horrorizada, né? Quando Deus mandava matar, Deus falava daquele jeito. Hoje, quando eu leio o Antigo Testamento, eu começo a rir. Eu rio porque eu acho engraçado Deus falando daquele jeito tão brabo. E quando eu sei que ele não é nada disso. Ele é uma manteiga, ele é um doce de pessoa. Ele é manso e humilde de coração. Então hoje eu começo a rir porque eu vejo que aquilo foi apenas propósito. Aí eu falo, pai, para de graça. Não é nada disso. Isso não é nada disso. Fica se fazendo de severo. Isso é um doce. Já não fico mais assustada quando eu leio o Antigo Testamento. Porque Deus fez eu entender que era o quê? Apenas propósito. Mostrar a severidade da lei, da justiça do raciocínio lógico, para a gente poder entender a graça. Então, tudo que Deus fez na palavra se revelando para nós e através de nós e contando a história de amor dele para a igreja. Tudo Deus está contando a história de amor dele para a igreja. A Bíblia, para mim, hoje, ela é o diário de Deus. Hoje eu defino a Bíblia como o diário de Deus, onde ele se expõe para mim e onde ele conta a história de amor dele para a sua igreja, né? Aí, por exemplo, o ateísmo é sabedoria de Deus, para Deus contar a história de amor dele para com a igreja. A pessoa radical também é Deus contando a história de amor dele para com a igreja. Tudo é sabedoria de Deus. Então Deus permite que as pessoas sejam radicais, que as pessoas não creem nele, enfim, que as pessoas zombem dele, porque ele não castiga, igreja, ele vai se revelando para nós e através de nós. Deus, na nova aliança, ele não castiga. Deus é manso e humilde de coração. Ele não tem nada contra a sua criação. Mas ele permite as situações para que ele se revele para nós e através de nós e para contar a história de amor dele para com a igreja. E para que a gente conheça o seu caráter, sua fidelidade, o seu amor, sua mansidão, enfim. Porque para Deus ser quem ele é em ação, precisa do mal também em ação. Que são os antônimos. Ok? Até aí tudo bem? Eu já falei tanto sobre isso que eu acho que vocês, quem me acompanha, já deve saber do que eu estou falando. Os antônimos são realidades. Deus não criou os antônimos. Os antônimos eles são contrários daquilo que Deus é. Deus é amor, significa que existe um ódio. Porque a Bíblia nada é por acaso. Quando a Bíblia fala uma coisa, até uma vírgula num lugar, Deus está revelando alguma coisa ali. Então, quando a Bíblia afirma que Deus é amor, está querendo dizer que existe o contrário de amor. Quando a Bíblia afirma que Deus é justo, significa que existe o contrário de justiça e assim sucessivamente. Então Deus ele não criou um antônimo.
O antônimo é o contrário do que Deus é. E como Deus não tem culpa de ser quem ele é, ele não tem culpa de existir os antônimos negativos. Aí hoje eu vou falar um pouco do ateísmo. Tá? Eu não vou falar do ateu, vou falar do ateísmo. Quero ler um versículo primeiro, que está em Efésios 2. Oi, quase que o copo cai. Efésios 2:8, que diz assim. É um versículo conhecido. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Agora eu vou ler o 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Bem, aqui ele está falando que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Que somos salvos pela graça mediante a fé, por meio da fé em quem? Em Jesus. E o ateísmo, a gente pode ver que até a fé que nós temos não é nossa. É um presente de Deus para que se cumpra na vida dos escolhidos a promessa da eleição. Porque faz parte da graça a eleição. Já falei sobre isso em vídeos, em áudios. Que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, que teria que ser por eleição. Se não fosse por eleição, ninguém seria salvo. Não tem como a criatura se salvar. Se não fosse por eleição, todo mundo ia perecer. E eleição não se explica com justiça, eleição se explica com sabedoria de Deus, certo? E Deus nos escolheu antes da fundação do mundo aqueles que seriam salvos pela justiça do amor. Portanto, até a fé que nós temos em Jesus Cristo é um presente de Deus, não é nossa. Deus colocou em nós para que se cumprisse a promessa da eleição. E o ateísmo, o ateu, é uma grande prova disso. É Deus mostrando isso. Porque o ateísmo, ele não crê em Deus, muito menos em Jesus. Então, se a fé fosse algo nosso, do homem, a fé em Jesus Cristo fosse algo do homem, que o homem desenvolvesse, que o homem tivesse que ter em Jesus Cristo e não um presente de Deus, nenhum ateu ia se converter. Nenhum ateu ia ser salvo. Porque eles não creem em Deus, muito menos em Jesus. E a salvação é através de Jesus Cristo. Mas é isso que nós vemos por aí, igreja? Não. Muitas pessoas que não creem em Deus e em Jesus Cristo se converteram a Cristo, recebendo assim a salvação. Por quê? Porque Deus colocou no coração dessa pessoa a fé para que se cumprisse a promessa da eleição antes da fundação do mundo. Deus escolheu aquela pessoa antes da fundação do mundo. Esperou o tempo certo, colocou a fé no coração dela em Jesus, para que ela confessasse Jesus e fosse salva através de Jesus Cristo. Só que Deus permitiu que ela não cresce nele até aquela hora, porque ela é uma testemunha viva de que até a fé que nós temos é presente de Deus, para que se cumpra a promessa da eleição na vida da igreja, dos escolhidos, porque a igreja é o povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo, certo? Para ser revelado a justiça proveniente do amor. Porque Deus é uma pessoa, tem entendimento e sentimentos. E cada um tem suas leis, que é a forma de avaliar e julgar as coisas. A justiça do raciocínio lógico, que é a razão, a Bíblia chama de
ira, certo? E tem os sentimentos, que é o amor, que tem as suas leis, que está descrito lá em 1 Coríntios 13. Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, não busca o próprio interesse. E outras coisas mais. Depois vocês leiam 1 Coríntios 13. Então a igreja é o povo que Deus escolheu para revelar a justiça proveniente do amor. E os perdidos são aquelas pessoas que Deus não escolheu, que vão ser julgadas e condenadas pela justiça do raciocínio lógico, que é a ira, fogo consumidor, que não perdoa, que não aprova, que não justifica o pecador. O amor vê a gente como criação. A justiça do raciocínio lógico vê a gente como pecador. Porque a justiça do raciocínio lógico sempre vai ver o pior de tudo. Então ele olha para o homem e vê o pior. O assassino, o homicida, o adúltero. E tudo aquilo que está descrito na palavra quando fala dos pecados do homem. Depois eu vou fazer um vídeo porque que a Bíblia diz da paz e o amor que excede todo entendimento. Vocês vão entender isso de uma maneira organizada, definida e aplicável ao entendimento. Por que é a paz e o amor que excede todo entendimento? Bom? Então, o ateísmo é isso. Deus permite que a pessoa não creia nele, para que quando chegue a hora da pessoa, foi escolhida antes da fundação do mundo para ser salva através do amor, através de Jesus Cristo, Deus coloque a fé no coração dela, para que prove para a sua igreja que é graça, nada além da graça. Porque a fé que eu tenho em Jesus não é minha. Foi Deus que me deu para se cumprir na minha vida a eleição. Porque Ele me escolheu desde antes da fundação do mundo para passar a eternidade comigo. E eu agradeço muito a Deus. Nossa, imagine, gente, para pensar, às vezes eu paro para pensar, meu Deus, se Deus não tivesse me escolhido. Gente, se Deus não tivesse me escolhido, eu ia sofrer eternamente no inferno. E nada nem ninguém ia me livrar. Mas Ele me escolheu. Ele me conheceu antes da fundação do mundo. E isso não tem preço. E Ele escolheu meu irmão, minha irmã. Não para condenação, mas para a salvação. Peraí, gente, minha garganta estava indo. Então, gente, a salvação é... Nossa. É algo imensurável. É algo que eu não sei explicar. O maior bem que Deus pode fazer por você, pode fazer por você, é a salvação da tua alma, meu irmão, minha irmã. As outras coisas é lucro, são lucro. Mas o maior bem que Deus te deu, meu irmão, minha irmã, foi ter te escolhido antes da fundação do mundo. Foi ter te conhecido. Às vezes a gente não entende, né, as passagens da Bíblia quando fala sobre... Vou citar uma passagem. As virgens. As 5 com azeite e as outras 5 sem o azeite. A gente olha muito para o âmbito humano. Porque tem que ter o azeite, porque se não tiver o azeite, aí o noivo vai pegar desprevenido, aí vai fechar a porta. A gente vê muito pelo âmbito humano. Mas como agora eu não consigo mais enxergar o lado humano,
Eu enxergo agora o propósito de Deus. Deus faz eu enxergar o propósito dele. Então, o que a gente tem que se fixar é no que Jesus falou. Na verdade, eu não vos conheço. Jesus, o que realmente, o peso ali das parábolas que Jesus falava, eu não vos conheço. Porque Deus não conheceu essas pessoas antes da fundação do mundo, ou seja, Deus não as escolheu. É isso que Deus está querendo dizer. Que Deus não as escolheu. Nós somos agraciados, nós somos bem-aventurados, igreja. A gente pode não ter dinheiro, riqueza, bens materiais. Mas Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. Eu não vou ouvir Jesus dizer assim: Isabel, eu nunca te conheci, eu não te conheço. Não. Sabe por que eu sei? Porque Jesus falou assim: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ou seja, ele está dizendo que o Pai leva a pessoa a Jesus. E Jesus diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ah, meu Deus! Olha o peso da palavra. Aquele que vem a mim. Jesus está afirmando: de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por isso, igreja, evangelho é caráter de Deus. Evangelho não é caráter do homem, é caráter de Deus. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Oh, Deus maravilhoso! Como é bom descansar nesta promessa. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Foi Jesus quem falou isso, igreja. Igreja, foi Jesus que disse que de maneira nenhuma ia te lançar fora. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Por isso que eu nunca vou ouvir Jesus dizer: eu não te conheço, Isabel. Por isso, igreja, você não vai ouvir, meu irmão, minha irmã, Jesus dizer: eu não te conheço, apartai-vos de mim. Você que pratica iniquidade. Você não vai ouvir isso, meu irmão, minha irmã. Porque quem te levou a Jesus foi o Pai. E Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você não vai ouvir isso, Jesus dizer que não te conhece, apartai-vos de mim. Quem vai ouvir isso, infelizmente, são os perdidos, que ele não conheceu antes da fundação do mundo. Eles vão dizer: eu não vos conheço. Infelizmente, o inferno tem que existir por causa dos antônimos. Igreja, igreja, descansa no teu Criador. Igreja, evangelho é caráter de Deus. Vamos falar o que é evangelho na raiz. Eu já falei um pouquinho. Evangelho é caráter de Deus. Mas eu vou esmiuçar um pouco mais. Então, o ateísmo é sabedoria de Deus para contar a história dele, de amor dele para com a igreja. Que até a fé que nós temos em Jesus Cristo não
é nossa. Senão nenhum ateu se converteria, nenhum ateu seria salvo. E não é isto que acontece. Tem muitas pessoas que não acreditavam em Deus que se converteram a Jesus e são salvas através de Jesus Cristo. Muitos testemunhos. Então, hoje, se eu conversar com... hoje eu entendo que o ateísmo é sabedoria de Deus. Então, se alguém chegar para mim e falar, Isabel, prova que Deus existe, eu falei, não tenho como provar. E eu não vou discutir com a pessoa, não. Eu vou dizer, não, eu te entendo. Se Deus não me desse a fé, eu também não acreditaria em Deus, não. Como é que eu posso acreditar em um ser tão maravilhoso? Um ser tão inteligente, sábio, imenso, profundo, que me ama, que se importa comigo, que morreu numa cruz por mim, por amor a mim, e que me abençoa de graça e pela graça. Como? Eu também não acreditaria. Se Deus não tivesse botado a fé em mim, eu também não acreditaria. Por quê? Porque o mundo que a gente vê é só de dor, é de maldade. Então como é que a gente de livre, espontânea vontade é acreditar em um ser superior que nos ama, que morreu numa cruz por mim de graça e pela graça? Hoje eu concordo com o ateu. Se vier querer Isabel, prova que Deus existe. Não tenho como provar, não, amado. Eu te entendo. Eu até concordo com a pessoa. Hoje eu concordo com o ateu. Porque Deus fez eu entender que a fé que eu tenho não é minha. É presente dele para mim. Você, meu amigo ateu, eu te entendo. Eu te entendo. Você, eu te entendo. É difícil acreditar em alguém tão maravilhoso assim. Só o próprio Deus pode provar a existência dele para você, meu amado ateu. E ele vai fazer questão de se revelar para você e através de você. Quando o Espírito Santo, quando o próprio Deus se revelar para você, não vai deixar mais margem para dúvida. Eu não tenho como provar a existência de Deus para você. Eu sei do que eu tenho vivido com Ele. Eu sei o que Ele tem feito na minha vida. Mas Deus não quer que você, meu amado ateu, viva das minhas experiências. Deus quer que você viva das experiências tuas com Ele. Só Ele pode provar a existência dele para você. Ninguém mais. E eu te entendo. Não discuto mais com você. Nem te critico, nem te censuro por não acreditar em Deus. Mas se você permite eu dizer a você sem ficar bravo comigo, você é a sabedoria de Deus. Para Ele contar a história de amor dele para com a sua igreja e até mesmo por você. E se você que é ateu e não crê em Deus, mas sentiu no coração algo queimar dentro de você, eu vou dizer uma coisa para você: o Espírito Santo é o próprio Deus falando com você. E Ele quer te salvar, Ele quer que você passe a eternidade com Ele. Mas para isso você precisa de um ingresso, que é Jesus Cristo. E para receber este ingresso, basta você confessar a Jesus como Senhor e Salvador. É de graça e é pela graça. Esse Deus existe sim. Eu sei que é maravilhoso para ser real, mas Ele é real. E vai mudar a sua vida. Você vai viver experiências
maravilhosos com esse Deus, que é real e verdadeiro. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, repete comigo esta oração. Senhor, eu preciso de Jesus para ser salvo. Eu preciso da fé em Jesus para ser salvo. E eu quero esta fé em Jesus para ser salvo. Muito obrigado por este presente que é a fé em Jesus Cristo para eu ser salvo. Perdoa os meus pecados e muito obrigada pela graça. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez esta oração comigo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, você é a pessoa mais feliz desta terra e a mais rica, a mais agraciada, a mais bem-aventurada, a mais favorecida. E bem-vinda, família de Deus. Se possível, visite uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Tá bom? Agora eu vou orar pelos pedidos do Face, pelos pedidos do Zap e todos aqueles que me pedem oração. Pai amado, Pai querido, muito obrigada pela salvação. Obrigada pela minha fé em Jesus Cristo. Obrigado porque em cada situação o Senhor conta a sua história de amor para comigo, para com a tua igreja. Obrigado pelo que tu és, Pai. Pelo quem tu és, Pai. Por quem tu és. Pela tua mansidão. Pelo Senhor, pela tua humildade. Pela tua bondade, compaixão, Pai. Pai. Pai, precisamos tanto de Ti. A criação precisa tanto de Ti, Pai. Como a criação precisa do Criador. Cuida de nós, Pai. Cuida de nós. Cuida daqueles que perderam parentes. Daqueles que tiveram os casamentos acabados. Dos desempregados, Pai. Dos que estão nos hospitais, fila de transplante, de hemodiálise, de câncer, Pai. Cuida da tua criação, porque precisamos muito de Ti, desesperadamente de Ti. Traz um renovo, uma mudança de história para cada um, Pai. Muda as circunstâncias, muda as situações de cada vida. Conta uma nova história para nós, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada por tudo. Obrigada por tudo, porque o Senhor não nos julga e não nos condena. Porque o Senhor não nos fizeste para destruição. Porque a verdade e a realidade é que nós somos a sua criação. Que é a imagem e semelhança tua, Pai. Que o pecador foi apenas um propósito.
mas que a realidade, a verdade, é que somos a tua imagem, semelhança, criação, características de criação. Obrigada, Senhor, por ver o melhor. Obrigado por não ter se colocado debaixo da justiça do raciocínio lógico, da ira, do fogo consumidor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos amou até o fim. Não parou no meio do caminho. Obrigado por tudo, Pai. Obrigada pela mensagem da graça. Obrigada por tudo, Pai. E cuida de cada um. Daqueles que estão sem esperança, sem forças. Tu és a torre forte, o refúgio, o abrigo seguro. Visita cada lar. Visita o meu Brasil nos 4 cantos. Em nome de Jesus, esta nação pertence a Ti. Tem tempos e o tempo do mal acabar está chegando. O mal teve tempo para começar e vai ter tempo para acabar. E tem tempo para acabar. O mal não vai durar para sempre em ação. Mas o bem vai reinar para sempre, Pai. Boas novas, boas notícias. Muito obrigada, Pai. E que todo bem, que toda graça, bondade, compaixão, misericórdia, cuidado seja derramado nos 4 cantos da terra. Jorre, jorra, Senhor. Faz jorrar, ó Deus, nos 4 cantos da terra. Toda a beleza do teu coração, Pai. Toda a beleza da tua santidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Bem, vou ficando por aqui. Um bom domingo. Quem puder, vá para a casa do Senhor. Vá lá junto com os irmãos. Adorar este Deus maravilhoso. Chega de ficar assistindo culto online. Você precisa de calor humano. Olha só, eu não vou falar agora não, porque vai ficar muito longo o vídeo. Mas você sabia, depois eu vou procurar, vou falar sobre isso, que o maior, que tudo que Deus fez, que tudo que Jesus fez na cruz, foi para relacionamento. Que o maior número de ofertas não foi para pecados, mas foi para relacionamentos. Pois é. Porque Deus é Deus de relacionamentos. Então vai congregar. Para de ficar assistindo culto online. Ai, ai, ai. Vai lá com os irmãos. Vai ver os irmãos. Bom? Fique na paz. Se Deus quiser, amanhã estarei lá. Em nome de Jesus. Então, até a próxima live, se Deus assim permitir. Muito obrigada pela atenção. Tchau. Em nome de Jesus.